Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e fez um elogio? Por uma conquista que você fez, que você viveu, por ser quem você é pela história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se ofereceu o conforto de se elogiar? Não sei. Eu tenho, de vez em quando, o hábito de olhar para mim e de apontar todos os defeitos que eu conheço. Mas não tenho muito hábito de reconhecer o que é bom, o que já está bonito. Não tenho mesmo. E como sou uma pessoa pública e esbarro o tempo todo, no elogio de pessoas que me admiram, sinto que às vezes fico incomodado. Você está com alguém que te elogia demais, você vai indo e perde o assunto, Mas eu não estou falando do elogio que vem de fora. Esse é bom. É bom receber na medida certa. Quando as pessoas não te idealizam, quando elas estão elogiando aquilo que você sabe que é verdade. Que é muito desconfortável quando o outro elogia algo que não é verdadeiro em você. Que ela imaginou que fosse. Que é fruto da cabeça dela e não da sua realidade. Isso acontece muito. Mas quando você identifica em você essa capacidade de fazer esse um elogio. Eu digo isso, minha gente, porque é tão necessário. É por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente. É o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si, e que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim, não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar, eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira e de repente não. Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe, os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim, tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é, que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Só que talvez você aí, esteja me ouvindo, não tenha sido biografado como eu fui. Não tenha tido a oportunidade de alguém pesquisar a sua história. Mas por que você não faz isso? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje pode ser que no seu comportamento, no seu temperamento, lhe prejudique. Naquilo que você hoje ainda não sabe lidar. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência. Ou então naqueles detalhes da sua história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes da nossa personalidade que se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir.
Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso. E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode julgar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Sabe, um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida, um descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou com a gente. Eu posso estar errando comigo, mas eu sei que Deus não errou comigo. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, que me colocou aqui em essência. Sim, o meu pai pode ter errado comigo, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que influenciaram. Essas pessoas podem ter errado comigo e podem até ter prejudicado a minha compreensão do que Deus fez em mim. E o erro dos outros não pode definitivamente me prejudicar em enxergar o acerto que Deus tem aqui. É por isso que a minha vida ela é marcada pela cura diária. Ainda hoje falávamos sobre isso. Como nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que nós vivemos, conscientes ou inconscientes. Para que a gente olhe para o resultado que está aqui, hoje, nesse dia, nesse horário, e você tenha condições de projetar a continuidade de tudo isso. Sim, o que Deus acertou, quando Ele me projetou, quando Ele projetou você, foi para que nós buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. É justo a gente viver de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Sim, o nosso estilo de vida às vezes pode prejudicar muito o garimpo de todas essas preciosidades. Às vezes nós vamos fazendo escolhas muito infelizes, muito superficiais, a gente vai colhendo muito pouco de nós, porque a gente vai se acostumando com a mesmice, a gente vai vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em ir buscar a nossa melhor parte. Eu tenho, graças a Deus, vivido um momento assim, meus conflitos estão todos dentro de mim, não estão resolvidos. Continuo enfrentando o pânico, sem medo de dizer. Continuo tendo as minhas crises pelas estradas do Brasil. Há momentos em que é mais difícil, há momentos em que está mais tranquilo. Todos os conflitos estão em mim. Mas eu tenho vivido uma liberdade interior que nada, mas nada, nada, nada pode ser mais precioso.